Neste tutorial do Exoplan, mostrarei as novas funcionalidades do Exoplan 3.0 GUI. O fluxo completo de trabalho será dividido em 3 partes. O primeiro vídeo, carregamento, análise e preparo dos arquivos para o planejamento da cirurgia guiada. No segundo vídeo, vou demonstrar o planejamento do implante. E no terceiro vídeo o desenho do guia cirúrgico. Os links para essa série de vídeos estão aqui na descrição. Este é o DentalDB Exoplan, que apresenta uma nova interface. Vamos primeiro dar uma olhada em configurações. Aqui você pode selecionar entre o modo claro e o modo escuro. O modo escuro tem este aspecto, mas vou usar o modo claro neste vídeo. Você pode optar por ativar tanto a seleção de cliente quanto a seleção de técnico para o DentalDB. Você pode escolher se deseja que as definições de trabalho sejam exibidos com estilo colorido ou minimalista. Neste tutorial, passaremos pelo fluxo de trabalho de escaneamento duplo, para casos de pacientes edêntulos. Para um caso de escaneamento duplo, vou precisar de 2 tomografias, uma do paciente, usando a prótese total com marcadores radiopacos. O paciente deve usar um registro de mordida durante a aquisição da tomografia. E uma segunda tomografia da prótese sozinha. Clico em Planejamento de implante, para iniciar o fluxo de trabalho. Quando o software é iniciado, a primeira etapa do assistente é carregar a tomografia. Mas antes de continuar com o fluxo de trabalho, vamos dar uma olhada nas configurações. O botão Configurações está localizado em Ferramentas. Nas configurações algumas novas opções estão presentes. Também aqui o modo escuro ou claro pode ser selecionado. É possível definir uma pasta padrão, para onde o software procura pelas tomografias. Se nenhuma pasta estiver definida, o software irá procurar, na pasta do projeto. Se esta caixa de seleção for marcada, as distâncias de segurança serão exibidas, como esboços nas imagens transversais, no relatório Planejamento dos implantes. Você pode selecionar, pular o passo de posicionamento do pino de ancoragem, no fluxo de trabalho do assistente, selecionando esta opção. Se esta caixa de seleção for selecionada, a etapa de definição referência de densidade dos tecidos, virá sempre no fluxo de trabalho do assistente. Se não for marcada, o software irá pular a etapa definir referências de densidade, e usar os últimos valores definidos. Você pode definir uma profundidade de inserção para o pino de ancoragem. Esta será então a profundidade inicial quando você selecionar o pino de ancoragem, mas pode ser alterada durante esta etapa. Aqui, você pode selecionar qual fluxo de trabalho de alinhamento, entre as malhas, que você deseja definir como padrão. Você também pode selecionar se um guia de fixação deve ser sempre criado ou não, ou decidir isso para cada caso. Começo carregando a tomografia do paciente. Não defini nenhuma pasta de busca para a tomografia nas configurações. Portanto, o software me direciona para a pasta do projeto. Também posso procurar e carregá-la de qualquer lugar. Já que eu marquei a caixa para referências de densidade, em configurações. Esta etapa é agora próxima no fluxo de trabalho. Quando você usa o software pela primeira vez, este passo vem independente da configuração definida. Aqui posso definir limites para tecidos moles, osso e dente. Movo o slide para o valor desejado e clique no botão Definir valor. O valor é salvo, e você pode usar o botão correspondente no DAI com Ctrl para visualizá-lo. Você também pode definir um limite para exibir as partes densas, em azul, e as partes menos densas em vermelho. Quando o último valor é definido, o software continua automaticamente para a etapa Definir curva panorâmica. Uma nova funcionalidade nesta etapa é a detecção automática da curva. Quando a detecção automática da curva estiver ativada, o software definirá automaticamente a curva no corte que
está sendo mostrado. Você pode percorrer os cortes tomográficos com a roda do mouse, quando o cursor estiver na parte superior da tela. Na parte inferior da tela, está a vista panorâmica, que a linha laranja acompanha, o corte tomográfico, que está sendo mostrado na janela superior. Este é um caso de maxila, vou definir a curva nesta área. Como você pode ver, o software exibe uma curva padrão em forma de U, caso não seja detectado osso suficiente para definir uma curva automaticamente. Você pode definir a curva manualmente movendo os pontos de controle existentes e colocando novos pontos de controle, clicando com o botão esquerdo do mouse. Assim que você alterar a curva manualmente, a definição automática da curva é desativada. Você pode ativá-la novamente. Use o slide para mudar o contraste do raio-x na vista panorâmica. Agora, vou selecionar que tipo de fluxo de trabalho de alinhamento vou usar. Esta etapa vem quando você tem a configuração Pergunte no assistente de fluxo de trabalho na definição de alinhamento, selecionada nas configurações em ferramentas. Para este caso, eu tenho duas tomografias, e portanto, selecionarei o fluxo de trabalho, alinhamento de CT a CT. O software agora me pede para carregar a tomografia da prótese, que é a tomografia com os marcadores radiopacos. Quando a tomografia da prótese é carregada, é muito importante definir o limiar de superfície da prótese com um valor correto, tornando a imagem o mais próximo da prótese original. Eu estabeleço o limiar para a prótese. Você pode usar os diferentes modos de visualização para as vistas secundárias, para alternar entre a visualização do limiar e a visualização 3D. Eu verifico, na visualização 3D para ter certeza de que a visualização parece correta. As partes mais importantes são a área que estão em contato com a gengiva do paciente e os dentes que precisam encaixar no registro de mordida quando o guia for colocado na boca do paciente. Depois disso, eu extraio a malha. Se esta caixa de seleção for marcada, o software continua diretamente para o próximo passo, quando a extração da malha é feita. Se não for marcada, o software permanece nesta etapa até que você clique em seguir para o próximo passo. Isto lhe dá a chance de ir para a segunda aba nesta etapa e editar a malha extraída. Use as ferramentas de modelagem livre e a ferramenta de edição da malha. É muito importante garantir que as áreas que afetam o ajuste do guia cirúrgico final na boca do paciente não sejam alteradas. Quando se clica em seguir, o software continua para a etapa de alinhamento, e o alinhamento é realizado automaticamente, sobre os marcadores radiopacos presentes tanto na tomografia do paciente como na tomografia da prótese. Eu verifico o alinhamento com a ajuda das vistas secundárias. Comparo a posição dos marcadores e verifico se o contorno da malha está se correlacionando com os marcadores na tomografia do paciente. Percorro os cortes da tomografia, mantendo pressionado o botão direito do mouse e movendo o mouse na direção indicada pelas setas mostradas na vista secundária. Se necessário, posso mudar para o alinhamento manual e ajustar o alinhamento. Posso mover e girar a malha da prótese tanto na vista 3D, como na vista secundária, exceto para a vista secundária panorâmica. Usando o botão esquerdo do mouse, para movimentação, e o botão de CTRL, e botão esquerdo do mouse, para rotação. Também é possível mover e girar a malha usando as setas do teclado junto com a tecla CTRL. Com esta barra, você pode definir a distância percorrida entre os cortes tomográficos, para os movimentos feitos com setas do teclado. Alinhar as tomografias é um processo sensível que deve ser realizado com precisão. Clique aqui para aceitar e avaliar o alinhamento manual. Neste caso, vou desfazer completamente o alinhamento manual, já que o alinhamento automático funcionou perfeitamente. Agora, vou voltar um passo para a parte do alinhamento que o software realizou automaticamente. Caso a detecção do marcador automático não funcione,
o software irá parar nesta etapa. Aqui você tem a possibilidade de adicionar ou apagar manualmente os marcadores da tomografia computadorizada. Se for necessário, você pode usar os slides para alterar o limiar da superfície, para visualizar os marcadores que você deseja marcar manualmente. Com estes botões, você pode adicionar ou remover marcadores. Para usar os marcadores, colocados manualmente para o alinhamento, basta clicar em Próximo, depois de ter selecionado os marcadores. Se você tiver realizado um alinhamento previamente e não houver necessidade de alinhamento dentro do Exoplan, você pode mudar para a aba de avaliação e selecionar para continuar com o alinhamento feito previamente. Se você optar por continuar sem aprovar o alinhamento, você ainda pode realizar o planejamento do implante, mas você não poderá fazer o design do guia cirúrgico, até que o alinhamento tenha sido aprovado. Você pode voltar a esta etapa mais tarde, com o modo perito, para aprovar o alinhamento. Para reiniciar a detecção dos marcadores automaticamente, clique no botão Iniciar detecção dos marcadores. E confirmar que você deseja descartar suas alterações feitas manualmente, e continuar com a detecção automática. Este alinhamento automático está bom, e eu continuarei aprovando o alinhamento. No passo Segmentação do seio maxilar, você pode definir as cavidades sinusais como objetos de colisão. Esta etapa faz parte do fluxo de trabalho do assistente, se você tiver definido a colocação dos implantes, para os dentes posteriores na maxila. Você pode acessar esta etapa sobre o menu Perito para qualquer caso, se desejar. Se você não quiser marcar o seio maxilar, você pode pular esta etapa clicando em Próximo e selecionar Pular. Para criar um objeto de colisão que represente seio maxilar, mova o slide para visualizar o limiar em tom de laranja. Estabeleça o limiar de modo que o seio maxilar seja claramente distinguido nas vistas secundárias, e clique com o botão esquerdo do mouse, no meio do seio, em uma das vistas secundárias. Em seguida, inicie a segmentação, e clique com o botão correspondente, para criar um objeto de colisão, a partir da segmentação. Se a segmentação não detectar a cavidade sinusal por completo, você pode editar o objeto de colisão criado usando as ferramentas de modelagem livre sob a segunda aba. Você pode fazer modelagem livre à malha tanto na vista 3D quanto nas vistas secundárias. Pressione na aba quando quiser remover o material ou suavizar a malha. Role pelos cortes tomográficos, na vista secundária para ajustar a malha do seio maxilar em outros cortes. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você tem dúvidas ou dificuldade com o Exocad, escreva a sua dúvida nos comentários que faremos um vídeo explicando suas dúvidas. E não deixe de se inscrever para receber as notificações e não perder o vídeo com a sua resposta. Compartilhe esse vídeo para amigos que possam ter dúvidas sobre Exocad. Até o próximo vídeo.